É difícil encontrar por aí que não goste de Natal, não é verdade? Até porque as pessoas costumam ligar essa época do ano aos presentes de Natal, às bebidas e confraternizações. E claro, as belíssimas comidas da ceia. Mas você sabe o que realmente significa o Natal? Muito bem, sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal Sete Lâmpadas. Comemorado no dia 25 de dezembro e em sua véspera, no dia 24, o Natal é a data em que comemora o nascimento de Cristo. Conforme a tradição cristã, essa data existe e é comemorada pelo menos há 1600 anos. Pelo menos de forma parecida como é hoje em dia. Aliás, antes de mais nada, a palavra Natal se refere ao local de nascimento ou ao próprio nascimento de alguém. Uma pessoa que nasceu em Fortaleza, por exemplo, tem como cidade natal a cidade de Fortaleza. Entendeu? Essa comemoração, inclusive, já foi estipulada pela Igreja Católica no ano 350, no século IV, por meio do Papa Júlio I. Desde então, o dia 25 de dezembro ficou oficializado como feriado santo e, com o tempo, entrou para o calendário do mundo ocidental. O problema, no entanto, é que não existe indícios algum de que Jesus Cristo tenha nascido durante o nosso Natal, no dia 25 de dezembro. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. O Natal é uma das festas cristãs mais antigas que existem. Contudo, apesar do cunho religioso, a tradição se tornou uma data internacional, cuja ampla popularidade é traduzida em símbolos espalhados por todo o mundo. Além disso, cada símbolo de Natal possui um determinado significado. Como resultado, muitos dos símbolos tradicionais do Natal transcendem culturas e continentes, incluindo a árvore de Natal, presentes, enfeites, Papai Noel, que é conhecido por muitos nomes, entre outros. Mesmo assim, as lendas e tradições da festa de Natal ao redor do mundo variam de acordo com cada cultura. Ou seja, cada povo adota seus próprios costumes, histórias e até mesmo pratos típicos da festa natalina. Cada um desses símbolos tradicionais de Natal, como árvores, presépio, estrela e velas, por exemplo, tem uma história que explica como essa tradição penetrou nos corações de milhões de pessoas. Uma curiosidade interessante gira em torno da história das árvores de Natal. Essa tradição começou muito antes de o Natal se tornar o feriado cristão mais importante. Os pinheiros, há muito tempo, mantêm um significado simbólico durante o inverno. Desse modo, os antigos egípcios, povos celtas e romanos, acreditavam que eles afastavam o mal e as doenças. Historiadores dão conta que a primeira árvore natalina surgiu na Alemanha, no século XVI. Também foi nessa época em que a forma triangular e as triades deram mais significado à árvore de Natal. Assim como a maioria das tradições natalinas, a ser realizada na véspera de Natal tem origem nas festas europeias pagãs, onde era comum as famílias se reunirem no inverno para celebrar a colheita. Esse momento é caracterizado, sobretudo, pelo prato principal, que é um peru assado. No caso, a escolha da ave remota ao Dia da Ação de Graças, que é uma data celebrada nos Estados Unidos, pois nesse dia, grande parte da população come peru como um prato principal para celebrar a fartura e também a colheita, tradição vinda dos irlandeses e celtas. Outro símbolo da influência pagã presente no Natal são as guirlandas ou coroas festivas. O uso das guirlandas é bem mais antigo do que a tradição natalina. Na Grécia, os pagãos colocavam a decoração nas portas de suas casas para desejar boas-vindas aos deuses, atraindo eles para suas casas. Já na Roma, as guirlandas tinham um significado de saúde. Por isso, era comum presentear as pessoas com plantas ornadas e também passaram a decorar coroas com ramos. E a estrela do Natal simboliza a estrela de Belém, que, segundo a história bíblica, guiou os 3 reis magos, ou sábios, ao menino Jesus. A estrela também é o sinal celestial de uma profecia cumprida há muito tempo e a esperança brilhante para a humanidade. Essa estrela acabou conduzindo os reis magos Baltazar, Belchior e Gaspar, segundo os escritos sagrados, até o vilarejo da cidade de Belém, local onde nasceu o Messias, o rei dos judeus das profecias. E as luzes de Natal? É lógico que as luzes natalinas, tal como vemos nos dias de hoje, foram acrescentadas na tradição de Natal,
após o surgimento da energia elétrica. Entretanto, antigamente, as pessoas usavam velas para iluminar as árvores, o que obviamente trazia enormes riscos. Com a invenção da lâmpada, uma empresa norte-americana chamada Edison Lamp Company mostrou uma vitrine que impressionou a todos. Dessa forma, as pessoas costumavam visualizá-las apenas para admirar as lâmpadas, assim como fazem hoje com as luzes de Natal instaladas ao ar livre. E claro que o Papai Noel e as meias de Natal não poderiam ficar de fora. As meias penduradas também são um dos símbolos de Natal mais conhecidos da época. Os historiadores acreditam que essa tradição começou antes do Natal ser amplamente celebrado e que o verdadeiro São Nicolau, também conhecido como Papai Noel, foi o criador da tradição. Reza a lenda que depois de seus pais morrerem, o bispo cristão grego passou a vida compartilhando a fortuna da família para ajudar os pobres e necessitados. Dizem que certa vez livrou 3 moças de serem enviadas à prostituição pelo pai, um comerciante com a finança arruinada, que no momento de desespero, por causa da extrema pobreza em que se encontrava, não tinha recursos para sustentá-las, nem o dinheiro do dote para que elas pudessem se casar. São Nicolau jogou 3 sacos de moeda de ouro pela chaminé da casa da família, e o saco caiu em cima das meias das moças, que tinham sido colocadas na lareira para secar. Curiosamente, o São Nicolau também inspirou a figura do Papai Noel, que dá presentes e é bastante apreciado pelas crianças. O presépio talvez seja o principal símbolo de Natal, o que origina a tradição cristã e representa o real significado da festividade. Neles são representados as figuras de Maria, José, o Messias recém-nascido, os 3 reis magos e o ambiente em que o rei dos judeus nasceu. E quanto aos sinos de Natal? Bem, os sinos fazem parte de eventos e celebrações muito antes do Natal surgir. A história do sino começa na China, no ano 3000 antes da era cristã, e por ser um objeto pagão, só foi reconhecido pela cristandade séculos depois do nascimento de Cristo. E os monges missionários foram os responsáveis por sua introdução na Europa Central, no século VI. Mais tarde, os sinos foram usados para anunciar qualquer grande momento. Posteriormente, à medida que as igrejas cristãs se expandiam, os sinos se tornaram uma característica padrão delas, porque anunciavam o início dos serviços religiosos na comunidade. Por outro lado, os sinos de Natal também passaram a ser usados como instrumentos musicais para dar um tom particular às canções natalinas. Como resultado, eles se tornaram um dos mais comuns de todos os efeitos de Natal. Além disso, o barulho que faziam era originalmente usado para afastar os maus espíritos. Bem, e a tradição de dar presentes no Natal originou-se na Saturnália. A Saturnália era um festival da antiga Roma, em honra ao deus Saturno, que ocorria em 17 de dezembro, no calendário juliano, e mais tarde se estendendo com festividades até 25 de dezembro. O feriado era celebrado com um sacrifício num templo de Saturno, no Fórum Romano, com um banquete público, seguido de troca de presentes em privado, como cerâmica, frutas, nozes e velas. Nesse período, ninguém trabalhava, e os escravos recebiam permissão temporária para fazer tudo o que lhes agradasse, sendo servidos pelos amos. Era também coroado um rei que fazia o papel de Saturno, no solstício de inverno. Como Saturno estava relacionado com a agricultura, é fácil perceber a associação do culto do deus ao culto solar. Mas outros cultos existiam também, como é o caso do deus Apolo, considerado como sol invicto, ou ainda de Mitra, adorado como deus sol. Este último, muito popular entre o exército romano, era celebrado nos dias 24 e 25 de dezembro, data que, segundo a lenda, correspondia ao nascimento desta divindade. Em 273, o imperador Aureliano estabeleceu o dia do nascimento do Sol em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invencível. Embora os primeiros cristãos quisessem se livrar das tradições pagãs, os líderes da igreja temiam uma reação significativa no caso da Saturnália. Então, em vez disso, recebemos presentes na festa do Natal, como uma homenagem aos 3 reis magos que trouxeram ouro, incenso e mirra para o menino Jesus.